Olá, estamos aqui mais uma vez para uma transmissão para falar com vocês sobre amor. Na verdade, a gente fala de amor o tempo todo. Quem for chegando vai compartilhando, me ajudando a compartilhar. Quanto mais pessoas a gente trouxer para ouvir o que eu vou falar, mais pessoas serão ajudadas, mais pessoas enxergarão a luz no fim do túnel, certo? Então, é muito importante que as pessoas venham para cá, que as pessoas venham assistir. E a gente precisa da ajuda de vocês para compartilhar também. E aí a gente precisa compartilhar, a gente precisa trazer as pessoas, precisa avisar as pessoas. Porque, gente, tem milhões de pessoas em todo o planeta que tem esse problema, tá? Tem esse problema e que precisa de ajuda, né? Que está precisando de uma palavra de consolo, de uma luz, de uma palavra de alguém que diga, não, você tem jeito, não, vamos lá, vamos que você tem jeito, vamos que ainda dá tempo. Enquanto a gente está viva, dá tempo. Enquanto a gente está viva, existe a possibilidade, não é? Então vamos compartilhar, vamos compartilhar. Hoje o tema é 5 mitos do medo de dirigir. Os 5 principais mitos do medo de dirigir, tá bom? Eu separei, na verdade são muitos, a gente sabe que são muitos mitos. Eu, inclusive, tenho um e-book com esse título, 5 mitos, mas eu tenho visto nos grupos muitos desses mitos, assim, outros, pessoas perguntando. Então, eu resolvi falar sobre isso hoje, tá? E olha só que legal, no final a gente vai ter uma vivência, vamos ter uma vivência, aquelas vivências que a gente sai da live flutuando, né? Aquelas vivências que vocês gostam, que a gente fica leve, fica entusiasmada, fica energizada, porque todo mundo entra nessa sintonia, né? Nessa frequência de amor, de companheirismo, né? De cooperação, de coragem, dá muita coragem, né? Muita vibração positiva. Então fica até o final da live e vai ser muito legal, muito legal, tá bom? Eu sempre faço essa vivência nos cursos ao vivo que eu faço, que eu já fiz, inclusive. Eu sempre faço essa vivência e é muito legal, gente, muito legal. Isso vai dar um gás para vocês não têm noção do que é essa vivência de hoje, tá? E vamos fazer uma festa hoje. Vamos levantar o astral do pessoal, vamos levantar a energia do pessoal, vamos tirar todo mundo da energia do medo, vamos colocar na energia do amor, da coragem, certo? Isso é importante para vocês, é importante também para as nossas alunas, sabe? Dá sempre um gás, dá sempre uma claridade, né? Uma clareza maior para fazer o curso, para se enxergar, enfim, para se empoderar, sabe? É muito importante vocês estarem nessas lives, muito importante. Não é só para quem não está fazendo o curso, né? Para conhecer, enfim, ter um pouco de ajuda gratuita. Mas o assunto que eu trago é sempre muito importante, é sempre muito de muita relevância, não é? De muita seriedade, inclusive de muita ajuda para as pessoas, tá? Não é porque é gratuito que não tem valor, ao contrário, tem muito valor tudo que eu trago aqui, porque eu trago de coração, vocês sabem disso. As minhas alunas sempre falam, eu falo verdade, né? Eu transpiro verdade, eu transmito verdade. Então, é a minha verdade que eu coloco para vocês, uma verdade transparente, aquilo que eu realmente sou, que eu penso, que eu sinto, e eu gosto de compartilhar isso, eu gosto de compartilhar, tá? Então, esse compartilhamento gratuito, ele tem um valor inestimável também, tá bom? Então, aproveite. Para a gente começar, a gente sempre vai fazer essa prática, tá bom? De baixar barreiras. Outro dia, uma aluna já fez um vídeo, já colocou um depoimento lá no grupo dizendo que ela
fez isso dentro do carro, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. É importante que a gente esteja livre das nossas barreiras mentais, dos nossos conceitos. O que são as barreiras mentais? São os conceitos que a gente tem, certo? Sobre o que é certo, o que é errado, o que deve ser, não deve ser, principalmente sobre nós mesmos, o que está certo e errado a nosso respeito, o que é mais importante, tá? Então, quando a gente baixa essas barreiras, a gente fica mais livre, mais aberta, mais acessível para que a consciência, a luz da consciência entre em nós e nos ilumine, clareie os nossos olhos do nosso interior a respeito de quem nós somos, tá? E do que a gente está fazendo aqui nessa terra, o que a gente vai deixar de bom aqui nessa terra. Então vamos fazer aquele baixando barreiras, vocês já conhecem provavelmente, que é, vamos imaginar agora, todo mundo agora, vai fechar os olhos e vai imaginar que começa a crescer em volta de você um muro, tá? Começa a levantar e crescer e vai, até você não conseguir enxergar mais o final do muro, deixa o muro bem grande, sabe? São todas essas barreiras, todos esses conceitos, as crenças que vocês acumularam durante toda a sua vida, tá bom? E que muitas vezes estão te atrapalhando de seguir em frente, de realizar sonhos, de ter uma vida plena, a vida que vocês merecem, de verdade. Então a gente imagina lá em cima, veja se é de tijolo, veja a cor, veja os detalhes desse muro. Quanto mais real for esse muro, melhor, tá bom? E agora no 3, a gente vai derrubar esse muro, vai implodir, vai explodir do jeito que vocês quiserem. Dá murro, bate com marreta, joga explosivo, faz o que vocês quiserem, destruam esse muro, derrubem, para que vocês fiquem livres, tá bom? Então, no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Muito bom. Então vamos lá. Bom, primeiro mito, idade. Idade. Sou muito velha para dirigir. Eu tenho 45, 50, 52, 55, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 80. Estou muito velha para dirigir. O interessante dessa questão da idade de dirigir é que eu estava fazendo uma live com uma amiga minha. Eu gosto de chamar pessoas para fazer live comigo. E eu tenho uma amiga que, inclusive, foi minha aluna também, e ela é psicóloga, e a gente fez uma live sobre a dificuldade de se dirigir depois dos 40 anos. E naquela live eu tive um insight muito legal, que foi o seguinte, que só existe idade mínima para começar a dirigir, que é 18 anos. É a idade mínima. Aqui no Brasil, não se pode dirigir com menos de 18 anos. Lá nos Estados Unidos começa com 16. Aqui no Brasil são 18 anos. Então, essa é a idade mínima. Agora, interessantemente, não existe idade máxima para dirigir. Olha que coisa interessante. Outro dia me perguntaram isso num grupo. Eu posso tirar a habilitação ainda? Eu acho que a pessoa estava com 65 anos, se não me engano. Pode, deve, tá? Enquanto você estiver viva, querida, seu sonho está aí, entendeu? O seu sonho está vivo também. Você só não vai poder realizar seu sonho na hora que você morrer. Aí não tem mais jeito. Inclusive, segundo o Dr. Lé Ribeiro sempre fala, o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque todos os sonhos das pessoas que não foram realizados estão enterrados lá. Você imagina a riqueza que é o sonho das pessoas, não é verdade? Sonhos de felicidade, de casamento, de dirigir, enfim, nem vou citar todos os sonhos, são muitos. Mas é o lugar mais rico do mundo, tá? Porque as pessoas vão para lá e levam seus sonhos juntos sem realizar. Então, se você tem o sonho de dirigir, não importa a sua idade. Você só não pode ter menos que 18 anos. Mas mais que 18 você pode e deve.
tá? E é interessante também que a maioria das mulheres tem esse desejo. Eu já falei isso em outras lives e eu falo bastante sobre isso, de como as mulheres desejam dirigir, não é? Como é um desejo comum entre as mulheres e por que que isso está acontecendo, não vou repetir, depois vocês assistam aí na página, tá tudo aí gravado. Mas o fato é que as mulheres admiram outras mulheres que dirigem. E é muito engraçado, tem um lance muito engraçado nisso. As minhas alunas falam assim para mim, ai, eu olho uma senhora dirigindo, uma senhorinha bem de idade, e eu falo, ai meu Deus, mas ela dirige e eu não. Vocês acham que ela começou também a dirigir tão bem assim, há um mês, 2 meses? Ela provavelmente está dirigindo há muito tempo, não é? Eu fico imaginando que, como eu vou viver até 120 anos, eu vou estar dirigindo até os 120 anos, mas eu comecei com 16. Então, você veja que a idade, ela está aqui, ó, gente. A idade é na mente. A sua idade cronológica, a idade que está no seu documento, ela é só um número. Ela é só um número. Se eu perguntar para vocês com que idade vocês estão se sentindo, a maioria não vai dizer que está com 58, 60, enfim. Não diz isso, não. Ela fala. A maioria das pessoas com quem eu converso e faço essa pergunta, que são mais ou menos da minha idadezinha, ninguém diz que está se sentindo velha, ou que, sabe, ah, não, eu já tô caquética, não. Geralmente as pessoas falam, eu me sinto como uma moça, uma menina, cheia de vida, cheia de ainda coisas para realizar, tá? Ou seja, a idade mental, ela é muito diferente da idade cronológica. Então, se você está viva, se você tem sonhos, se você tem uma idade mental que ainda sente que você tem muita vida para viver, você não pode perder tempo. Você não pode deixar passar mais tempo sem realizar esse sonho, tá? E a gente está aqui para ajudar. Está aqui para ajudar a minha equipe, essa página, as lives, o curso, tudo isso para te ajudar, para te encorajar, para te orientar, para te até contagiar com esse sonho, com essa possibilidade de dirigir, tá bom? Então, idade é um mito. Gente, é mito para qualquer coisa. É mito para qualquer coisa. Existem centenas de exemplos de pessoas que começaram negócios, faculdade, uma série de coisas com muita idade. 70, 80 anos, o dono mesmo do frango KFC, ele tinha 86 anos quando ele começou o negócio dele, sabe? Não existe isso, gente. Idade é mito, idade é mito. Você não é nem muito nova para fazer uma coisa e nem muito velha, isso não existe. Tá? Isso é um paradigma social que a gente não pode ficar presa nele. Ouça o seu coração. Ouça o seu coração, para de ouvir o que as outras pessoas estão falando e ouça o seu coração. Se ele está te pedindo para dirigir, vá em frente que as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir para isso. Eu sou prova disso, gente. Eu sou prova de tudo que eu falo. Aí eu falo de mim, eu não falo de outras pessoas, eu falo de mim. Eu sou assim, eu vivo assim. Tá bom? E eu tô começando agora. Olha só, tô começando agora, tá? Tem muita vida pela frente, muita coisa para realizar, muita gente para ajudar a ser feliz, a dirigir. Tô só começando, sempre. Tô só começando, tá bom? Então, quebra esse mito aí de idade, porque isso é só no papel e é só o paradigma da sociedade. É a mesma coisa de ser gorda, ser baixa, ser alta, ser... Enfim, tá? Esses mitos todos, tá bom? Segundo mito, depender de alguém para dirigir. Nossa! É tão engraçado isso, parece que a maioria das pessoas, a maioria que tem medo de dirigir, fala que só consegue dirigir com alguém do lado. E é engraçado, eu tenho falado isso constantemente também, que toda vez que você afirma uma coisa, isso se torna um decreto para você. É assim que o seu subconsciente vai confirmar. Um dos trabalhos dele é confirmar aquilo que você crê. Então vão surgir sempre situações que confirmam aquilo que você acredita, para que você não pense que você está louca, porque você pensa uma coisa e acontece outra.
daria uma crise, né, um conflito, e você acharia que estava ficando louca. Então, o subconsciente, ele trabalha para validar aquilo que você acredita, tá bom? Então, se você vive afirmando que você só consegue dirigir com alguém do lado, é exatamente isso que vai acontecer. Exatamente isso. Tá? Eu ensino no meu curso o tempo inteiro a quebrar esses paradigmas, a se libertar dessas crenças, tá? Construir um novo mindset, ou seja, uma nova maneira de pensar, de dizer, de afirmar as coisas, começando pela linguagem, depois para o pensamento, depois para o comportamento, tá? Porque aquilo que você declara é o que vai acontecer, tá? Então, nenhum motorista ou ninguém que está pleiteando essa vaga de motorista pode depender de outra pessoa para dirigir. Quem é que está ali no volante? Quem é que está nos pedais? Eu falo para as minhas alunas, quando eu dava aula de carro, eu dizia assim para elas, olha, elas falavam assim, nossa, graças a você, Olivia, estou dirigindo, e blá, blá. Tudo bem, eu tenho minha participação, óbvio que eu tenho, não é? Tanto é que eu falo que é 50-50, assim, meio a meio. Só que quem é que está lá no volante? Quem é que está fazendo as manobras? Quem é que está pisando na embreagem? Quem é que está pisando no freio? Quem é que está trocando marcha? É ela que está fazendo tudo. Eu estou dizendo para ela como fazer. Mas ela está fazendo. De quem é o mérito? De quem é o mérito? Então, a partir do momento que a pessoa sente que ela está fazendo, que ela está no controle do carro, que é ela que está executando as ações, os comandos todos, ela começa a se sentir capaz e começa a se sentir responsável pela direção. Principalmente capaz. É uma coisa que na autoescola você não tem, por causa daquele comando lá que tem no carro das autoescolas, a gente chama de comando, que é os segundos pedais. E muita gente também que faz aula particular, depois que tira a habilitação, e faz aula em carro de autoescola, passa pela mesma questão. Algumas alunas já me disseram que elas não sabiam se ela sabia fazer ou não, porque quando ela olhava, o instrutor estava lá com os pés nos pedais. Então, olha a insegurança que isso traz. Como é que ela sabe? Como é que eu sei se eu posso sair na rua sozinho ou não, se eu não sei nem se eu sou capaz de fazer, se sou eu que estou fazendo ou é ele? Então, eu sempre fiz questão, sempre, desde que eu comecei, desde 2008 que eu comecei a dar aula, 2009, eu sempre dei aula no carro da pessoa, sempre. Para que ela saiba, sinta, tenha certeza que é ela que está executando todos os comandos. Tá bom? Então, isso é a base, essa confiança é a base de você dirigir. Se você passar a sua vida inteira sempre chamando alguém para dirigir com você, você nunca vai ser motorista. Eu sinto lhe dizer. Sinto lhe dizer, você nunca vai ser motorista, porque motorista dirige sozinho, dirige para si, porque ele toma as atitudes, aí você chama a responsabilidade, você chama a atitude para você, entendeu? Você tá ali concentrada, você vai tomar as decisões o tempo inteiro, e dirigir é muito isso. Tem dois aspectos na direção, tá? Dois aspectos. Um é o aspecto motor, e o corpo dirige, eu tenho inclusive um texto no meu site que fala sobre isso. O corpo dirige significa o quê? Que pelo hábito, pela repetição do hábito, o seu corpo aprende a fazer os comandos do carro, assim como você aprende a comer, falar, andar, respirar, tudo isso que você faz inconscientemente, ou seja, sem a ação consciente da sua inteligência, da sua mente. Ele acostuma, cria o hábito, tá? Fica automático. Esse é o aspecto motor. O aspecto racional é aquele que você toma atitudes, toma decisões o tempo inteiro no trânsito. Então, a primeira parte, assim, a gente sempre começa pelo aspecto motor. Você treina o seu corpo para dirigir, para depois você assumir maiores aventuras, maiores espaços, que é quando você começa a tomar as decisões no trânsito, tá? Isso não demora não, tá, gente? Eu falo que são 2 etapas, mas pode ser questão até de uma semana, como acontece com as minhas alunas, ok? Não é questão de tempo, não, é questão de prática. Então,
A base para você dirigir, para você ser motorista, é você desenvolver essas duas etapas, essas duas funções e juntar, deixar isso redondinho, ajustadinho, bonitinho, assim, trabalhando junto, né? O seu corpo dirigindo ali, trocando marcha, pisando na embreagem, e o seu cérebro, a sua consciência tomando decisão. Agora, você imagina se tem uma terceira coisa, ou seja, uma terceira pessoa te dizendo o que você deve e o que você não deve fazer. Isso sem contar com os berros, com os xingamentos, com as faltas de respeito de alguém que está do seu lado, que não tem paciência, que não sabe te ensinar, que te põe para baixo, que te desestimula, que blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, essa conversa que vocês já conhecem de monte que eu estou sempre falando, tá? Fala para mim, qual é a vantagem de você chamar alguém para dirigir com você? Fala para mim. Ah, Olivia, mas eu não consigo sair sozinha, eu não sei fazer. Bom, você não sabe, você tem que aprender, né, querida? Tem que aprender. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer antes de aprender é largar esse mito, é quebrar esse mito. Lembra? Baixando barreiras, quebramos esse mito. Quebramos essa barreira, derrubamos esse mito, tá? Naquelas barreiras que a gente baixou, naquela explosão, todas essas crenças que são amarras, não é? Para você não conseguir fazer, a gente está quebrando. Uma a uma. Cada live a gente vai quebrando, vai implodindo, explodindo, vai diminuindo essas resistências. Certo? Então, pare de falar que você precisa de alguém, que eu só consigo dirigir. Para de falar isso. Primeira coisa, para de falar que você só consegue dirigir com alguém do lado. Segunda coisa, aprenda a dirigir sozinha. Existe técnica, existe o passo a passo, existe um método para que você faça isso de forma segura, com confiança, enfim, toda a segurança possível. As minhas alunas fazem isso, podem testificar, podem dar o depoimento que é possível. Tem aluna já saindo com o carro sozinha. Ontem mesmo, uma das alunas falou que nunca tinha saído sozinha na vida, nunca. E que agora, depois de alguns dias de curso, ela já pegou o carro e já saiu. Mas foi assim, de uma hora para outra, assim, entrou no curso e já saiu? Não, existe uma preparação, existe um método, existe toda uma técnica para você fazer isso. E acompanhada, tá? Supervisionada diretamente por mim. Entendeu? Então, veja bem, se você depende de alguém para dirigir, você não é motorista e nunca vai ser, tá ok? Motorista dirige sozinho, porque tem que tomar as decisões e alguém falando na sua orelha vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Você pode ter certeza disso, tá bom? Bom, terceiro mito. Saber tudo de uma vez. Mas antes de falar do terceiro mito, eu quero dar um recadinho para vocês, que é a respeito desses métodos, não é? Eu quero falar um pouquinho como isso acontece? Como é possível que uma pessoa que tenha medo, como é possível que uma pessoa que tenha todos os traumas, que já tenha 20 anos de habilitação, enfim, todas essas histórias, não é? Todos esses problemas bem comuns às pessoas que têm medo de dirigir. Eu escuto isso diariamente, o tempo inteiro, de todas as pessoas, é muito comum, tá? E eu desenvolvi esse método, eu dou aula há 12 anos, especificamente para pessoas que têm medo de dirigir, me especializei nisso. Só que assim, eu tinha um sonho também, gente. Eu já falei para vocês, eu tenho grandes sonhos, eu estou só começando. E eu sou ambiciosa também. Ambição não é ganância, gente, é diferente. Ambição é você sonhar grande, é você ter sonhos e realizar esses sonhos. Isso é ambição, não é? Ambição não é passar por cima de ninguém, é você com as suas próprias forças, com os seus próprios recursos, você conquistar os seus sonhos de uma maneira honesta, legítima, justa, não é? Então eu tenho os meus, tá? E um dos meus sonhos, obviamente, o sonho grande, era
alcançar milhões de pessoas, milhões, tá? Se tem milhões de pessoas que têm medo de dirigir, eu quero alcançar essas milhões, ou pelo menos uma boa parcela delas. E aí, eu dando aula de carro, dentro do carro da pessoa, chegou um dia que eu falei, não consigo mais, não é verdade? Porque o tempo é limitado. Eu não consigo escalar meu tempo, eu não consigo multiplicar meu tempo. O dia tem 24 horas e ponto final para todo mundo. Então foi aí que começou a surgir esse desejo de fazer uma coisa que eu pudesse alcançar muito mais gente fora da minha cidade, em qualquer estado, qualquer cidade, qualquer país do mundo, certo? E aí eu criei esse curso online, Sem Medo de Dirigir, ou seja, eu empacotei todo esse meu conhecimento, eu juntei tudo aquilo que eu sabia e gravei esses vídeos de levar para as pessoas uma solução verdadeira, confiável e que dá resultado, tá? Principalmente que dá resultado. Então vamos falar agora sobre o terceiro mito, ok? O terceiro mito que eu coloquei foi saber tudo de uma vez. Um mito muito comum e um erro muito grande é vocês acharem que vocês têm que saber tudo de uma vez, tá? E esse mito também, ele é ligado à comparação. Vocês se comparam com quem já dirige. Aí vocês ficam vendo o marido dirigir e fica vendo que ele mexe em tudo ao mesmo tempo, olha em todos os retrovisores, troca a marcha sem olhar, faz tudo ao mesmo tempo, não é? E aí você fala assim, eu tenho que ser igual, tem que ser igual. Então, se eu não sou assim, então é porque eu não sei dirigir, tá? Esse é um mito muito errado, muito grande. Vamos quebrar esse mito também. Você que está aprendendo, você que está começando, primeira coisa, tem que ter humildade, tá? Humildade de reconhecer que você está começando. Humildade. Humildade de aprender. As pessoas perguntavam assim para mim, você tem paciência, Olivia, de ensinar? Porque eu não sei nada. Eu falo, você tem paciência de aprender? Eu tenho muita paciência de ensinar, adoro fazer isso, adoro compartilhar conhecimento, adoro ver, como eu falei, ver as pessoas conseguindo, eu tenho muita paciência para ensinar, muita, inesgotável até. Mas você tem paciência de aprender? Ou você quer já saber tudo de uma vez e fica frustrada porque não sabe? Hã? Olha aí. Então, é um mito, você tem que saber tudo de uma vez. Você vai sabendo uma coisa de cada vez. Um dia você aprende a passar marcha, a treinar marcha. Outro dia você aprende o passo a passo de como você vai fazer antes de dirigir, se preparar para dirigir, tá? Então você vai aprender a fazer isso, como posicionar o espelho, como posicionar o banco, tudo isso tem técnica para fazer, né, gente? Tudo tem uma métrica, né? Você tem que posicionar não muito perto, não muito longe, o espelho também. Então você vai cada dia aprendendo uma coisa, tem que treinar, tem que assimilar cada coisa. Entendeu? Como se fosse um quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça de um carro. Você vai juntando uma peça um dia, uma peça, outra peça, outra peça, outra peça. Quando você vê, o quebra-cabeça está montado. Mas você não chegou e juntou todas as peças e surgiu um quebra-cabeça. Isso não existe. Não é? Você tem que procurar a peça, tem que gastar tempo, tem que ir lá, montar, certo? Uma peça de cada vez. Não é? Vai juntando com as outras e quando você vai ver, você tem o conjunto todo. Olha só como é lógico isso. Um passo de cada vez. E o primeiro, o mais básico, é você perder o medo do carro, você se tornar amiga do seu carro, você se ambientar com o seu carro, depois você aprende a trocar marcha, depois você aprende, e vai aprendendo, vai aprendendo. Quando você estiver treinando, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do seu treino, da quantidade, do quanto você vai andar, você vai perceber que aos poucos quando você domina alguma coisa, você abre espaço para aprender outra coisa. Enquanto você está com medo e pensando que você tem medo de dirigir, não entra nada, porque todo espaço da sua mente está preenchido com o medo de dirigir. Você tem que tirar esse bloqueio, tem que tirar esse pensamento, tem que focar. Eu falei ontem isso na aula ao vivo com as minhas alunas. Tira o foco do problema. Tira o foco do medo, tira o foco e focar no que você realmente precisa aprender. Então, você vai perceber que não vem tudo de uma vez. Que é passo a passo.
Um pouco de cada vez, um treino de cada vez, e aí vai juntando, 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 até você saber tudo. Agora, se você fica se comparando com as pessoas que já sabem dirigir há anos, que já fazem isso de maneira automática, e aí na comparação você se sente diminuída porque essa pessoa faz e você não, olha o erro, o tamanho que você está fazendo, e olha, você está criando uma barreira, criando uma parede, criando um obstáculo para que você consiga fazer a mesma coisa que essa pessoa treinando, porque a única coisa que ela fez de diferente de você foi treinar. Só isso que ela fez diferente, coisa que você não fez ainda. Mas se você começar a treinar diariamente, com esse método simples, prático, acessível, didático, você vai, um dia, você vai chegando cada vez mais perto, e um dia você vai estar dirigindo igual a qualquer pessoa. Porque não é privilégio de ninguém, você não precisa de faculdade, você não precisa ser inteligente, você não precisa de nada, você só precisa um método e treino para chegar exatamente no mesmo nível que todo mundo, tá? Ninguém é melhor do que ninguém porque dirige. E ninguém é pior do que ninguém porque não dirige. Isso não existe. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Quando você para de se comparar, você vai perceber que você, se você quiser aprender, se você treinar, se você seguir esse método, você vai ter o mesmo resultado que qualquer pessoa que dirige, tá bom? Quarto mito. Controlar o carro, bater e atropelar, que é os medos que as pessoas têm. Por que isso acontece? Eu tenho medo de bater, medo de atropelar, medo que aconteça alguma coisa. Isso é basicamente por causa da falta de conhecimento, tanto de você quanto do carro, tá? Do carro é muito simples de entender. O carro é um pedaço de energia sólida, né, que hoje a gente sabe que a matéria não existe em si, né, ela é energia condensada de várias formas, ou agrupada numa forma, e ele em si, ele absolutamente não faz nada, ele não tem vontade própria, ele não tem raciocínio, ele não tem iniciativa, ele não faz nada sozinho, nada, 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 nada. Tudo que acontece dentro do carro é por causa do seu comando, foi você que fez, ou porque você não sabe fazer e faz errado, e aí obviamente o resultado é errado, certo? Mas ou você fez certo e deu tudo certo. Você aprendeu e fez certo e deu tudo certo. Mas ele só vai fazer o que você mandar. Então, o carro é isento dessa questão, tá? Tira o carro fora dessa história. Porque ele não tem nada a ver com a sua falta de controle. Ele tá ali para lhe obedecer. Por que você não controla o carro? Simples, muito simples. Porque você não aprendeu a fazer, não te ensinaram a fazer isso. Não te ensinaram a controlar o carro. Você não conhece o carro. E eu costumo dizer uma coisa que faz muito sentido. Olha só. A gente só ama o que a gente conhece. Se você não ama, você tem medo. Só existem, na verdade, duas emoções, que é o amor e o medo, tá? O resto são sentimentos, é diferente. Emoção são duas, o amor ou medo. Ou você ama ou você tem medo. Não dá para sentir os dois ao mesmo tempo. Você não consegue amar e sentir medo da mesma coisa. Você não consegue sentir medo e amar a mesma coisa. Então, a primeira transformação que esse curso faz é você começar a amar seu carro. Ou seja, deixar de ter medo dele e começar a amá-lo. Quando você começa a amar, o que começa a acontecer? Você começa a ter vontade de conhecer o carro. Vontade de ficar perto dele, vontade de mexer, de pesquisar, de fuçar, de saber o que são as coisas. A sua relação com o carro começa a mudar, certo? E aí você vai aprender como manusear uma máquina. É uma máquina, não é? Por exemplo, quem costura? Quando você aprendeu a costurar, quando você começou a costurar, você conhecia a máquina completamente? Se você bobeasse, você não furava o dedo na agulha da máquina, não costurava seu dedo? Eu já costurei meu dedo, tá, gente? Que eu costuro, tá vendo? Tem uma máquina ali, eu costuro, tá? Desde 12 anos de idade, que eu já fiz para minha primeira calça, eu fiz com 12 anos de idade. Fiz, inclusive, desenho, modelagem industrial, que eu gosto de desenho, inclusive de arquitetura e também de modelagem. Então, eu costurei meu dedo, tá? Porque eu não dominava a máquina. Computador, quem
usa computador. No início, a gente errava muito, a gente não conseguia fazer as coisas, a gente apanhou para aprender, e eu garanto para vocês que o carro é muito mais simples do que um computador, tá? Porque os programas estão sempre mudando, sempre se atualizando, e vem um monte de programa novo, um monte, eu tenho que estar sempre aprendendo. O carro não. O carro você aprendeu a comandar, aprendeu a trocar marcha, for para andar, parar, enfim, os comandos básicos, você vai repetir isso pro resto da sua vida, não vai mudar nunca, tá? Vai ser sempre igual. Isso eu falo porque faz 43 anos que eu dirijo, então eu sei que nunca mudou. Mudou, claro, a mecânica ficou mais, né, os carros ficaram mais confortáveis, mais leves, mais velozes, mais econômicos, mais isso, mais aquilo, mas o jeito de dirigir ou os comandos que você tem que fazer são sempre iguais, tá? Não muda nada. Então, se você começa a conhecer o carro, ou seja, o medo ficou de lado, porque o que não te deixa conhecer o carro é o medo de chegar perto dele, de fazer alguma besteira, de bater, disso, daquilo. Se você começa a conhecer o carro, automaticamente você vai aprender a dominar essa máquina. É isso que está faltando, é você aprender como dominar essa máquina, como fazer cada comando da maneira correta. E quando você aprende isso, você não vai ficar com medo de bater, porque você vai saber que é você que está no controle. Tá? Você que costura, você que, deixa eu pensar outra coisa, tira fotografia, que aula não, porque aí não tem máquina, mas qualquer máquina que você opere, tá? Quando você aprende a operar a máquina, a dominar a máquina, você já não tem mais medo dela. Você já sabe como funciona, quando ela quebra, você sabe o que fazer, porque quebrou, enfim, a manutenção e etc, entendeu? Então, essa questão de medo de atropelar e medo de bater é falta de conhecimento, gente. É pura falta de conhecimento, não tem nada além disso, sabe? Eu não tenho medo de bater, porque eu sei como fazer e, ao mesmo tempo, eu sou bastante prudente no trânsito, né? Nunca fui, desde que eu comecei a dirigir, gente, minha mãe já me elogiava, as pessoas gostavam de andar comigo, porque eu nunca fui, mesmo aos 18 anos, eu nunca fui irresponsável, né, no trânsito. Eu sempre fui muito, eu gosto de dirigir, então eu faço sempre com muito prazer, não é? Respeitando a minha vida, respeitando a vida dos outros. Então aprende, e aí esse medo vai sumir, pode ter certeza disso, tá? É uma questão de conhecimento. Eu vou falar então do último mito, que é justamente como que eu vou aprender, como é que eu vou tirar o medo num curso online. Gente, medo não é físico, medo é emocional, tá? Eu falei que existem duas emoções, o medo e o amor, tá? Ou é um ou é outro, os dois juntos não funcionam. Então, o que está faltando em você é amor. Amor próprio, amor pelo carro, amor pelo seu sonho, pela sua vida, pela sua liberdade, que você enterrou. Muitas vezes você enterrou. Quantos sonhos você enterrou na sua vida? Não quero nem que você me conte. Não quero nem que você me conte quais são os sonhos que você enterrou, porque eu vou chorar de tristeza, tá? Eu continuo, eu posso não ter realizado todos os meus sonhos ainda, mas eu só desisto quando eu morrer mesmo, quando não tiver mais jeito. Se é que eu vou desistir, né, sem fazer, que eu não acredito que isso vai acontecer, não. Eu acredito que eu vou realizar todos, tá? Então, pense no seu sonho. Pense que o que está entre você e o seu sonho é o medo. É o medo. E o medo não é uma coisa real. Ele não é uma coisa visível, ele não é palpável. Ele existe, é que nem o ar. A gente não vê, mas a gente sabe que ele existe. O medo também. Agora, se ele não é físico, se ele é emocional, como é que você trata com prática? Porque veja bem, eu falei já, existe a parte de você treinar, existe a parte física, não é? A parte motora, o corpo vai aprender. E o corpo, junto com o cérebro, obviamente, ele faz isso de uma maneira muito tranquila. Ele está acostumado a fazer isso a vida inteira. Você fez isso a vida inteira. Desde que você nasceu, você está aprendendo a otimizar e a automatizar as coisas. Ele sabe fazer. Então, se você for repetindo uma certa quantidade de vezes as coisas, mesmo que você diga, não vou decorar, não vou automatizar, você vai porque o cérebro faz isso. Agora, se não é a parte motora,
Ou seja, se você, eu uso sempre uma pergunta para você pensar a respeito. Se não tivesse ninguém na rua, uma cidade deserta, por exemplo, você não dirigiria? Se você disser sim, é porque não é uma questão física, não é uma questão motora. Então, se não é uma questão motora, como é que você quer tirar essa parte, resolver esse problema com uma prática, com uma coisa física, prática? Não combina. Se é emocional, tem que ser um tratamento terapêutico. Tem que ser alguma coisa que lide com as emoções. Por exemplo, ansiedade, nervosismo na hora da prova. Não consigo passar na prova por causa do nervosismo. Adianta fazer aula? Não adianta, essas pessoas pagam 50, 100 aulas. Já tive aluna com 100 aulas, 20, 30, 50, 100 aulas. E não adianta. Chega na hora da prova, a pessoa repete. Repete, porque ela não consegue dominar suas emoções. E onde que você aprende a fazer isso? É na autoescola? É no curso prático de autoescola? É pagando um instrutor para te dar aula particular? Não é, gente, não é. É fazendo o curso que foque na parte emocional, na parte psicológica, na questão pessoal. Tratar esses traumas e fazer você ficar frente a frente com você mesma, como se eu colocasse um espelho na sua frente para você se olhar. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você nunca tenha feito isso. Você tem a oportunidade de parar um tempo. Outra coisa que você não faz é ter um tempo para você. Ter um tempo para você, para se olhar, para se conhecer, para se admirar, para se amar, para se respeitar, sabe? E você fazendo isso, você vai alimentando a sua autoestima, vai alimentando o seu amor próprio, e junto com isso vem a sensação, o conhecimento da sua capacidade. Porque você não se vê capaz, porque você não para se olhar. Quanto você já realizou na sua vida? Quantas coisas, quantas vitórias, quantos obstáculos você já passou? Você está viva. Só de estar viva você já passou milhões de obstáculos. E venceu todos eles. Percebe? Então, como vou perder o medo num curso online? Eu preciso de aula prática. Não, você não precisa de aula prática. Você precisa de autoconhecimento, você precisa de limpeza das emoções, você precisa de tempo para você, você precisa se amar e amar o carro. E você tem que aprender isso fora do carro. Claro que tem a parte prática, gente. Tem a parte prática, você vai ter técnicas. Durante esses 12 anos que eu dei aula, eu desenvolvi muitas técnicas muito simples, muito pontuais, muito detalhe que faz toda a diferença. Como estacionar ao vivo, numa aula. Eu não estava dentro do carro e a minha aluna entendeu perfeitamente como fazer. E ainda identificou onde que ela estava errando, por que ela não estava conseguindo fazer. Sim, curso online sim, essa é a tendência. Onde as pessoas estão hoje em dia? Hoje em dia a maioria das pessoas deixou de trabalhar na empresa e está trabalhando em casa, o famoso home office. Ou seja, escritório em casa, home office, o escritório em casa. É a tendência, gente, a tendência é a internet. Sabe, os bancos estão deixando de ser físicos. Quantos bancos virtuais a gente já tem? Quantos bancos? Eu mesmo tenho conta em 2. Então, é outra barreira que vocês têm que quebrar. É óbvio que você tem que perder o medo num curso que trabalhe o medo e não a prática. Mas que, obviamente, depois que você perde o medo, existe a prática para você avançar. Porque o primeiro empecilho, o primeiro obstáculo que você tem é o seu medo. E se você fizer aula, mas você não lidar com esse obstáculo, você não vai dirigir. Simples assim. Gente, é experiência. Eu não comecei ontem, nem antes de ontem, nem o ano passado. Eu praticamente vivi isso a minha vida inteira, ajudando pessoas. Eu sou uma terapeuta nata, desde 15 anos de idade que eu já gostava de fazer isso. Aí eu fui, obviamente, me formando, fazendo curso. Sou terapeuta de EFT, sou facilitadora em constelação familiar, também fiz Access Consciousness, essa prática de baixando barreiras é do Access, por exemplo, certo? E fora tudo que eu estudo a respeito da mente humana,
É a minha grande paixão, tá? É a minha paixão mesmo, gente. Eu vivo isso 24 horas por dia, tá bom? Então, a grande barreira é justamente você achar que o seu medo é uma coisa física e que você teria que, então, fazer mais aulas para você perder, tá? O medo é emocional e é com técnica, com terapia, com ferramenta terapêutica que a gente resolve isso, que a gente elimina isso, tá bom? Era esse o meu recado de hoje. A gente vai para a nossa prática. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar a música, tá? Vou colocar uma música aqui pra gente. Eu quero agora que vocês, eu pedi para vocês agora se sentarem de uma forma mais reta, mais relaxada também, mas vamos nos centrar, vamos nos concentrar em nós mesmos, tá? No nosso coração. Vamos gastar um tempo com a gente. Então, vamos agora fechar os olhos. Vamos nos concentrar em nós mesmos, tá? Você pode respirar profundamente. A respiração consciente é a coisa mais simples e mais prática de nos colocar no agora, da gente se interiorizar, da gente se voltar para a gente mesma e estar presente, sem estar no passado ou no futuro, tá? É o agora. Então, respire profundamente, enchendo inclusive o abdômen, tá? Respira profundamente umas 3, 4, 5 vezes e solta pela boca, assim como se você soltasse todo o peso, toda a carga, toda essa dor, esse sofrimento, essa frustração de todos esses anos, de você pensar que não consegue fazer alguma coisa, tá bom? Vamos respirar umas vezes. Agora eu gostaria que você imaginasse que você está acordando pela manhã, tá? Um dia lindo de sol, um sábado lindo de sol. Não, sábado não, sexta-feira. Sexta-feira. Que é onde a gente vai, tem que ser dia de semana. E aí você levanta e você vai, toma seu banho, mas aquele banho demorado, com um óleo de banho, sais, enfim, um sabonete especial, tá? Toma um banho especial. Aí você vai e escolhe uma roupa que você gosta muito, uma roupa de festa. Sabe aquela roupa que você fica guardando, não sei pra quando? Você vai usar aquela roupa mais bonita, aquela que você mais gosta, tá? E vai vestir, aí vai arrumar o cabelo, vai se maquiar ou não, não importa. Aí você tá prontinho, passa um perfume, um batonzinho e tal, e você sai do seu quarto e vai pra sala e você vai pegar em cima da mesa a sua bolsa e a chave do seu carro. Olha só. Aí você vai pegar a chave do seu carro com a maior naturalidade, porque você sempre faz isso, mas com o maior orgulho, com o maior prazer, porque você vai sair de carro, tá? Você vai levar o seu filho, a sua filha para a escola. O seu neto, sua neta, você vai levar para a escola. Então você chama a sua filha, vamos, tá na hora, tal. Já tomou café também, obviamente, e aí você sai e você vai para a garagem. Você abre a porta, plim, plim, né? Aciona o alarme, plim, plim, a trava, abre a porta, entra no seu carro, sente o cheiro do seu carro, pega no volante, sente a textura, sente o amor que ele está devolvendo para você, porque você ama, vocês já se tornaram íntimos, amigos, e aí você vai sentir essa energia, essa vibração, vai transmitir, vai ter essa troca de energia dentro do carro. E aí sua filha entrou também, sentou no banco de trás, colocou o cinto, você passou o cinto, abriu a garagem e você vai estar saindo com o carro da garagem. Lá atrás, na rua, do outro lado da rua, tem um vizinho. Tem um vizinho que vai
ficar muito feliz, ficar admirado. Nossa, como você está dirigindo bem, parabéns, puxa vida, que vitória sua, que legal, você está podendo ir levar sua filha, seu filho, seu neto para a escola. E aí você está toda orgulhosa, e a sua filha, seu neto, enfim, a pessoa que você está dirigindo, levando, também muito orgulhosa de você está toda feliz, estão todas felizes. Aí você sai, dá um tchauzinho para os seus vizinhos, né? E sai. E aí você vai pela rua, faz aquele caminho que você já conhece, para no semáforo, observa os outros, aí até encontra um conhecido, dá um tchauzinho, está todo mundo muito feliz, muito orgulhoso de você, porque você está conseguindo realizar seus sonhos, sabe? Você é capaz, você sabe, você consegue, você pode, tá bom? Aí você vai indo, chega na escola, aí você desce do carro, abre a porta para sua filha, seu filho, desce, a sua filha se volta para você ainda, dá um tchauzinho, manda um beijo, e você fica ali parada, considerando como é bom, que felicidade, que poder, que merecimento você tá ali, naquele momento, nesse momento, vivendo tudo isso. Aí você volta pro seu carro, aí você pensa, preciso comprar umas coisas para casa. Vai até o mercado, estaciona, faz as suas comprinhas, volta, coloca dentro do carro e volta para sua casa. Chega em casa, você coloca sua bolsa, sua chave, de volta no lugar, e suspira e agradece pela vida maravilhosa que você tem, por tudo o que você conquistou. Isso não é uma história, isso não é uma fantasia, isso pode se tornar a sua realidade. Se você crer, se você imaginar e se você der o passo mais importante, que é confiar em você, dar uma chance para você e dar uma chance para a gente provar que você é capaz. Para isso que a gente está aqui, tá bom? É um imenso prazer receber todas vocês, tá? Meu coração é bem grande, cabe muita gente e eu fico feliz demais em poder compartilhar esse conhecimento com vocês e fazer parte também do sucesso de vocês, tá bom? Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem, sempre trazendo uma palavra de amor, de esperança, de fé para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.